Ok, exemplo 3, pessoal. Então, esse exemplo nós temos uma outra situação em que a gente pode aplicar a fórmula do ponto médio, ok? Então vamos lá. Qual o simétrico do ponto A de coordenadas menos 1 e 3 em relação ao ponto M de coordenadas 4 e menos 5? Então, pessoal, vamos ver o que é simétrico. Então, nós temos aqui um ponto A, tá? E nós temos aqui um ponto M. Ele quer saber qual é o simétrico de A em relação ao ponto M, tá? Então nós vamos chamar esse simétrico aqui de B, tá? Vai ter coordenadas xb e yb. Então esse simétrico de A em relação ao ponto M é exatamente o outro ponto da extremidade, ó. Esse ponto M aqui ele passa a ser o ponto médio desse segmento aqui, ó, AB, tá? Então, repetindo, o simétrico de A em relação a M é esse ponto B, certo? É esse ponto B, onde nós vamos ter uma extremidade AD, e esse ponto M, ele vira o que? Ele passa a ser o ponto médio desse segmento AB, tá? Então, esse ponto B aqui, ele é chamado de simétrico de A, ok? Então, vamos calcular ele, né, pessoal? Lembrando que a forma da abscissa do ponto médio é XA mais XB, tudo isso dividido por 2, né, pessoal? Nós temos aqui o valor da abscissa do M, que é 4, o valor da abscissa de A, que é menos 1, e a abscissa de B, que é XB, tá? Tudo isso dividido por 2. Então, fazendo 4 vezes 2, né, pessoal? 8, olha aqui, ó, 8. Então, vai ficar menos 1 mais a abscissa de B é igual a 8. Ora, esse menos 1 passando para o segundo membro, pessoal, passa positivo, né? 8 mais 1, 9. Então, quanto é o valor da abscissa do ponto B? 9. Ok? Vamos partir agora para o cálculo da ordenada do ponto B. Lembrando que a abscissa do ponto M a ordenada do ponto M é quem? É a ordenada do ponto A mais a ordenada do ponto B, tudo isso dividido por 2, né? Você tem a ordenada do ponto M, sim, tá aqui, ó, né? Menos 5. Você tem a ordenada do ponto A, tá aqui, né, pessoal? Ó, 3. Então, vai ficar menos 5 é igual a 3 mais a abscissa do ponto B, mais a ordenada do ponto B, que é YB, né? Tudo isso sobre 2. Então, repetindo, menos 5 é igual a 3 mais YB, tudo isso dividido por 2. Então, multiplicando aqui 5, menos 5 vezes 2 dá menos 10. Então, vai ficar 3 mais YB é igual a menos 10. Jogando 3 para lá, né, pessoal? Ele passa negativo. Menos 10 com menos 3 vai dar quanto? Menos 13. Então quer dizer que o valor, né, o ponto B, as coordenadas do ponto B que nós encontramos foi a abscissa é 9 e a ordenada é quanto? É menos 13. Então está aqui encontrado, pessoal, o simétrico, né? Aqui está o simétrico de A em relação ao ponto M. Tá ok, pessoal? Vamos ver mais um exemplo. Próxima tela, por favor. Ok. Qual o simétrico de A, né, de coordenadas 3 sobre 2 e menos 5 sobre 3 em relação ao ponto M de coordenadas 7 sobre 2 e 1 sobre 4? Então, aplicando o mesmo raciocínio, né, pessoal? O simétrico de A em relação ao ponto M vai ser esse ponto B, né? E nós vamos calcular as coordenadas desse ponto B. Pegamos a fórmula do ponto médio, primeiro a abscissa, né? Substituímos. Nós temos a abscissa do ponto M, sim. Quanto é a abscissa do ponto M? Tá aqui, né, ó. 7 sobre 2, 7 sobre 2. A abscissa do ponto A, tá aqui, ó, né? 3 sobre 2, ó. Por isso aqui é 3 sobre 2. Então fica 7 sobre 2 é igual a 3 sobre 2 mais xb, tudo isso sobre 2, né, pessoal? Então a gente já pode aproveitar, né, pessoal? Corta aqui, ó. 2 com 2, né? Aí vai ficar quanto? O 7 fica só, né? Aí vai ficar 3 sobre 2 mais x de b igual a 7, né? Então a gente faz o que aqui, ó?
multiplica 2 vezes xp vai dar 2xb, e 2 vezes 7 dá 14. Então vai ficar 3 mais 2xb igual a 14. Então vai ficar 2xb, ó, esse 14, né? 14. O 3 passa para lá subtraindo, né? O sinal negativo. Então vai ficar 14 menos 3 dá 11. Ah, então quanto é o valor de xb? Ó? O 11, né? O segundo membro. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então a abscissa do ponto B é quanto? 11 sobre 2. Encontramos a abscissa. Vamos para a próxima tela para a gente calcular a ordenada. Próxima tela, por favor. Certo. Então vamos lá. Lembrando que YM, né, pessoal? Lembrando que YM é YA mais YB, tudo isso dividido por 2. Você tem o YM, tem, né, pessoal? Tá aqui, ó, 1 sobre 4, ok? Você tem o YA, você tem o YA aqui, ó, tem, né, que é quanto? Menos 5 sobre 3, aqui, ó, menos 5 sobre 3. Então fica como? 1 sobre 4 é igual a menos 5 sobre 3 mais YB, tudo isso sobre 2. Vamos melhorar isso aí, né, pessoal? Esse 2 eu jogo para cá, ó. 2 vezes 1, 2, né? Então vai ficar 2 sobre 4. E essa parte aqui de cima a gente faz o seguinte, ó. 3 vezes y dá 3y. Então vai ficar menos 3y. Aliás, repetindo, vai ficar como, Paulo? Vai ficar menos 5 mais 3yb. Tudo isso sobre 3 é igual a 2 sobre 4. Melhorando isso aí, né, pessoal? Fazendo os produtos do meio e produtos extremos. Olha aqui, ó. 3 vezes 2. 3 vezes 2 vai dar quanto? 6 aqui, ó. 6. E o 4? O 4 a gente vai multiplicar por essa expressão aqui de cima. 4 vezes menos 5. 4 vezes menos 5 vai dar quanto? Menos 20. Aí vem pra cá. 4 vezes 3y vai dar 4 vezes 3, 12, né? Então vai ficar menos 20 mais 12yb igual a 6. Vamos melhorar isso aí. O 20 passa para o segundo membro com sinal trocado, né, pessoal? 6 com 20 que passa fica 20, 26. Então fica 12yb é igual a 26. E aí, como é que fica? Dá para simplificar essa expressão, né? Se eu dividir toda ela por 2, 12 por 2 dá 6, 26 por 2 dá 13. Então aí fica melhor, né? Então o YB vai ser quanto? Vai ficar 13. Esse 6 que está multiplicando passa dividindo. Ah, então quer dizer que YB deu quanto? 13 sobre 6. Tá? Então logo, né, pessoal, encontramos as coordenadas do ponto B, né? Na tela anterior que nós vimos que a abscissa é 11 sobre 2. E nessa tela agora nós vimos que a ordenada é 13 sobre 6. Então aqui está o simétrico de A em relação ao ponto M. Ok, pessoal? Próxima tela, por favor. Então vocês vão agora, pessoal, deixar um exercício para você praticar, né? Você vai resolver algumas questões em casa e depois você confere o resultado, tá? Quem é meu aluno, depois a gente vê isso em sala de aula com calma, tá? Então vê lá, encontre o simétrico de A em relação ao ponto M em cada um dos seguintes casos. Então tem aqui a letra A, né? O ponto A tem coordenadas 4, 6 e o ponto M de coordenadas 5, 7. Aí vem a letra B. O ponto A tem coordenadas menos 3 e 1 e o ponto M 1 e menos 3, né? Mais uma letra, a letra C. O ponto A tem coordenadas 3 e 2 e o ponto M coordenadas 4 e 3. A letra D, o ponto A tem coordenadas menos 3 e 0 e o ponto M tem coordenadas menos 5 e menos 2, né? Mais uma letra. O ponto A tem coordenadas 0, 6 e o ponto M menos 7 sobre 2 e 17 sobre 2. E a letra F, né? O ponto A tem coordenadas menos 1 e 1 sobre 2 e o ponto M 1 sobre 2 e menos 1, tá? Essa vírgula aqui, tá, pessoal? E o G, né? O ponto A tem coordenada, a letra G, né? O ponto A tem coordenadas 3 sobre 2, menos 5 sobre 3 e o ponto M 11 sobre 2 e 1 sobre 24, ok? Então você vai fazer isso em casa com calma, tá? Na próxima tela, por favor,
Eu já vou te dar aqui as respostas, mas você só olha depois que você fizer tentar fazer isso em casa, tá? Com calma. Então a letra A vai ter resposta o B, coordenadas 2 e 8. A letra B, o ponto B vai ter coordenadas 5 e menos 7. A letra C, o ponto B vai ter coordenadas 5 e 4. A letra D de dado, o ponto B vai ter coordenadas menos 7 e menos 4. A letra E de o ponto B vai ter coordenadas menos 7 e 11. A letra F de farofa, né? O ponto B vai ter coordenadas 2 e menos 5 sobre 2. E a letra G, o ponto B vai ter coordenadas 1 sobre 3 e 7 sobre 4. Ok, pessoal? Treine em casa, tá certo? Quem for meu aluno, depois a gente olha isso em sala de aula. Ok, pessoal?